Faziam anos que eu não rolava os dados como um jogador. Anos. Anos que eu passo atrás daquela barreira, daquele escudo do mestre, tecendo os fios do destino e criando mundos fantásticos para que no final meus amigos possam salvá-los. Ou às vezes botarem fogo em tudo, né? Mas não se engane com esse meu relato. Eu amo mestrar, eu amo tudo isso, eu amo criar todo aquele universo e estar por trás de todos aqueles momentos de diversão que eu proporciono para os grupos em que eu já passei. Mas em algum ponto disso tudo, a cadeira do jogador foi virando uma lembrança distante. Aquela foto já amarelada que você guarda no fundo da gaveta, sabe? Aquela foto que te lembrava de um tempo mais simples. Eu acabei me tornando o que o pessoal chama de o eterno mestre. E pra mim era isso. O meu papel no hobby estava definido ali e era isso que eu ia continuar fazendo. Afinal, eu amo aquilo. Eu amo mestrar. E aí, RPGista? Eu sou o mestre Rafa e hoje nós estamos aqui para conversar. E hoje eu queria conversar um pouquinho com você, que tá aí sentado atrás da cadeira do mestre há tempo demais, ou com você que sempre sentou na cadeira do jogador, nunca chegou a mestrar e não tem ideia do que se passa na cabeça de um mestre, ou então não entende o valor de se estar ali naquela mesa. Eu quero que esse vídeo ele realmente seja uma conversa, que você se sinta convidado a estar aqui conversando comigo. Você pode responder aí no chat, colocar suas opiniões, falar o que você acha, se você já passou por algo parecido. Eu quero que aqui se torne um grande ponto de uma troca de ideias sobre isso, porque é um assunto que me pegou muito forte nesses últimos tempos. Principalmente depois que eu voltei a jogar e depois que eu me sentei à mesa virtual com um amigo, o Theory dos dados críticos, e eu pude criar um certo personagem. Então, pega o seu cafezinho, senta aí do meu lado e vamos conversar. De uns tempos pra cá, principalmente nesses últimos meses da página, eu fui chamado pra jogar em algumas mesas. Eu joguei, mas minha mentalidade nunca tinha mudado enquanto eu jogava. Eu continuava jogando por sistemas diferentes, em momentos diferentes, com personagens diferentes, todos muito mirabolantes, suas personalidades, tentando invocar características únicas, talvez pela minha vontade de querer sempre estar criando algo a mais ali, exatamente por sempre ter mestrado. Mas há umas 3 semanas atrás, 2 semanas, eu não sei exatamente, o Theory dos dados críticos ele me convidou para que eu pudesse jogar uma mesa de Old School Essentials com ele. E para quem não conhece, Old School Essentials é um sistema que se orgulha de emular a experiência dos primeiros D&D, o D&D BX, o AD&D. E no Old School Essentials o perigo ele é real. Então ele tem um nível de desafio maior, mas o mais interessante disso tudo é que ele te incentiva a resolver as coisas usando a sua criatividade. E tudo que eu precisei para redescobrir a mais pura, visceral e esquecida alegria de jogar RPG foi um bardo. Um bardo que mudou o jogo por completo e conseguiu me lembrar por que eu amo tanto essa fantasia compartilhada. Mas deixa eu contextualizar uma coisa para vocês. Eu não virei mestre por obrigação. Eu não fui colocado naquela posição. Na verdade, eu me coloquei naquela posição pelo mais puro e simples desejo de poder criar algo, poder fazer acontecer aquilo que eu amava tanto na fantasia. A gente lê os livros, devora os cenários e descobre sistemas novos, e no final do dia o que a gente mais quer é chegar para aquele nosso amigo e mostrar tudo. Você fica pensando, caraca, meus amigos precisam ver isso daqui e você quer apresentar aquilo pra eles. Mas meus primeiros anos com RPG, lá atrás, eu comecei como jogador. Eu lembro direitinho a sensação que eu tive quando eu abri o meu primeiro livro de RPG e vi aquele tanto de imagem, aquele tanto de coisa, e tudo prometia, tudo gritava na minha cara que iam sair aventuras épicas dali. Eu via nomes de classes, e eu ficava maravilhado. E eu lembro até hoje do meu primeiro personagem, que foi um clérigo, sem
personalidade nenhuma, sabe? Ele era mais uma pilha de números que eu fui juntando ali do livro pra tentar bolar uma coisa legal do que realmente algo com personalidade. Mas depois de um tempo, pra mim, pelo menos, ele era o maior herói do mundo, sabe? Era bizarro. Eu lembro também dos meus primeiros conjuntos de dados, que na verdade nem era um conjunto de dados mesmo, igual a gente vê hoje, que eu sou cheio aqui na estante, que eu coleciono praticamente. Era apenas um grupinho de D6 que eu peguei e um D20 que eu peguei emprestado de um amigo e acabei nunca devolvendo, assim, mas eu não tenho mais ele hoje, mas era um D20zinho simples. Naquela época, quando eu comecei, tinha uma certa pureza em tudo, sabe? Um frescor nas coisas. Eu não ficava horas pensando em otimização, build, não sei o que, eu nem sabia o que era isso. Eu ficava vendo lá, assim, os números que cada coisa dava, o número que cada arma dava. Eu pegava o que eu achava mais forte, ou então aqui a imagem era mais maneira, assim, e eu tentava juntar tudo e torcer para aquilo fazer algum sentido, sabe? No fim, a gente só queria explorar o mapa e descobrir o que tinha por lá, o que a gente tinha a encontrar ainda. Mas, com o tempo, alguém tem que conduzir aquilo tudo, né? E normalmente, essa tarefa ela fica para aquela pessoa que é a mais empolgada, é aquela pessoa que devora o livro e quer entender tudo do sistema e quer se aprofundar, e aí você acaba caindo nesse buraco do coelho ali e se tornando o mestre do seu grupo. E eu vou falar uma coisa que eu não arredo o pé. Cair nesse buraco, ser pego nesse momento de ser a pessoa mais empolgada e acabar mestrando, foi uma das melhores coisas que poderia ter acontecido comigo. Porque eu descobri uma das grandes paixões da minha vida ali. Ser mestre é uma das coisas mais gratificantes que eu já fiz na vida. Você se torna um arquiteto, um roteirista, um ator, um diretor, um juiz, tudo ao mesmo tempo. É sobre a emoção de você preparar um roteiro ao longo de semanas e semanas e chegar aquele momento em que você vê o queixo dos seus amigos caindo quando eles se deparam com aquele plot twist que você tanto preparou. Tem a alegria de você poder apresentar um NPC bobo com uma voz engraçada, que ninguém dava nada por ele, mas que com o tempo acabou se tornando o personagem favorito da sua party. É aquele momento que os seus jogadores eles te tiram da zona de conforto quando você planejou toda uma sessão e um dos jogadores inventa a história mais maluca ou tem uma ideia muito louca e foge completamente do seu script e você tem que se virar. É muito gostoso. A gente acaba passando meses escrevendo histórias, bolando arcos e criando vilões que às vezes vão ser derrotados em um único turno, mas mesmo assim não deixam de ser divertidos. Ser mestre é um trabalho de amor, mas tudo isso tem um custo sutil que a gente só percebe depois de anos sentado nessa cadeira. A gente para de ser surpreendido. A gente sabe onde estão as armadilhas, a gente sabe o final da história, a gente sabe as reviravoltas. O estilo da nossa diversão muda, deixa de ser a diversão da descoberta e passa a ser a diversão da criação, e não tem nada de errado nisso. Acaba que é uma troca justa, sabe? Pelo menos na maior parte do tempo. O problema é quando o tempo vai passando e você percebe que você já não senta na cadeira do jogador há 2, 5, 7, 10 anos. Você ouve seus amigos falando dos personagens deles, das teorias, pensando no futuro, pensando no que vão explorar, e você tá de fora dessa conversa. É como se você fosse o guia da montanha, mas não o alpinista, sabe? Você perde o frescor de estar vendo aquilo pela primeira vez, de estar descobrindo. E de repente, sem você nem perceber, um pouco daquela magia ela vai se esvaindo. Você começa a sentir o peso e o cansaço de sempre ter que ser aquele motor criativo na mesa. Você começa a sonhar em apenas jogar. Começa a se perguntar, pô, beleza, descobri um sistema muito legal aqui, meus amigos vão adorar, mas como é que deve ser jogar ele? Ser responsável por apenas um personagem, rolar dados e só torcer pelo melhor? E foi nesse espírito que eu comecei a tentar me propor a jogar novamente. Eu participei de diversas mesas e elas foram incríveis, eu não digo o contrário disso. Participei de mesas de mestres fenomenais que me ajudaram a me inspirar a ser um mestre melhor em diversos aspectos do que eu já estava naquele ciclo vicioso das coisas que eu fazia, mas não era a mesma coisa. Mas recentemente eu recebi o convite de uma mesa, de outros Essentials,
E eu, se eu não me engano, é a primeira mesa de fantasia mais clássica, assim, que eu peguei pra jogar mesmo, pra ser o jogador. E ela conseguiu me trazer um sentimento. Ela me trouxe um sentimento antigo, provavelmente pela temática dela. Então eu fui chamado para essa mesa de Old School Essentials e a minha primeira reação foi querer saber mais, conhecer mais o cenário, querer entender o que podia acontecer, começar a tentar pegar o controle das coisas, e aí eu percebi que eu não precisava. Na minha cabeça começou a ecoar uma frase, que era: eu estou aqui para jogar. E aí eu me segurei e fui em frente. Então, já muito empolgado ali pra começar aquilo tudo, eu criei o meu primeiro personagem ali, um Duergar, que é um anão cinzento, rabugento. E, pô, eu tava animadaço. Ele era um anão punk, assim, ele tinha um moicano. Eu falei assim, pô, vou meter bala com esse anão aqui, vai ser irado. Mas, como tudo no RPG é incrível, o destino não quis que fosse daquela forma. Na primeira sessão que a gente teve, nos 20 primeiros minutos da sessão, eu ali todo empolgado, a gente caiu em uma emboscada no meio da estrada e pronto. Morreu. Passou uma flechada. 20 minutos. E eu perdi o personagem. 20 minutos. E outra frase veio na minha cabeça no mesmo instante. Bem-vindo ao Old School. Por incrível que pareça, essa morte me deixou mais empolgado, me deixou animado, me deixou curioso para saber quais outros perigos eu poderia encontrar. Então eu fui criando um personagem ali na hora, enquanto o combate terminava de se desenrolar com as outras pessoas. Eu fui arquitetando, pensando o que eu poderia fazer ali no pouco tempo que eu tinha. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou ser um bardo. E foi assim que surgiu Mozart, o humano bardo mais incrível que eu já criei. A história dele é muito simples. Ele é simplesmente um canalhão, um falastrão, aquele bardo clássico. E isso pra mim tava incrível. E a história dele não era nada demais, realmente. Ele andava a cavalo, ele caiu do cavalo, quebrou o alaúde dele e o objetivo dele no momento é juntar dinheiro pra comprar um alaúde novo. Ele tem 3 prioridades na vida dele em ordem. A primeira é conseguir um alaúde novo. A segunda é conseguir encantar plateias com suas histórias completamente exageradas. E a terceira é conseguir um copo de cerveja, de preferência, de graça, só na lábia. Mozart, ele é o completo oposto do que eu sou como mestre. E é o completo oposto também do que o meu personagem anterior era, o do Edgar Rabugento. Ele não é um herói, ele é simplesmente ele. E ele é um improvisador nato, é tudo aquilo que o sistema poderia querer de mim. Alguém que resolvesse as coisas de forma criativa e às vezes sendo até mesmo um dos alívios cômicos do grupo, quem sabe. Ele é só um cara tentando se dar bem. Somente isso. A minha primeira sessão, ela começou genuinamente ali. Eu tava nervoso, eu tava ansioso. É uma sensação que eu não tinha há muito tempo como mestre. A ansiedade do mestre, ela é diferente. Ela é uma ansiedade de, será que eles vão gostar? É aquela ansiedade prévia. A ansiedade do jogador, ela é a ansiedade do desconhecido. É aquilo de, o que será que vai acontecer? Será que eu vou perder meu personagem em 20 minutos de novo? Mas era muito bom sentir aquilo. A aventura seguiu exatamente do ponto onde eu tinha morrido. O grupo aceitou aquele bardo esquisitão que apareceu no meio da estrada, cheio de fala mansa e picuinha, e seguiu em direção à cidade. E é nessa cidade que nós estamos até hoje. O grupo ele é minimamente peculiar. Além do meu grande Mozart, nós temos outras figuras muito caricatas. Nós temos um clérigo que ele fala imponentemente e se coloca à frente do grupo. Nós temos um anão que resmunga a morte do seu falecido irmão constantemente. Nós temos uma elfa calada, mas muito observadora. E nós temos Pip, que é um duende pequeno e que foi eleito o líder do grupo. Então nós somos Pip e companhia. Como jogador, eu estava completamente imerso. Eu não estava mais pensando em qual vai ser o próximo arco, como que eu vou conectar os pontos. Eu só estava tentando conseguir as informações necessárias para o meu grupo usando a minha fala mansa. Mas um momento muito legal que teve nisso tudo foi que eu, como Mozart, eu prometi a esse anão que eu faria uma música
sobre seu irmão, seu falecido irmão, que ele tanto resmungava, assim que eu conseguisse recuperar o meu alaúde. E ali eu percebi que eu já estava completamente dentro daquilo, porque em segredo, como jogador ali, enquanto a sessão ia rolando, eu já ia tentando arquitetar ali uma música na minha cabeça. Olha que coisa boba que eu ia tentando arquitetar enquanto estava tudo sendo maquinado pelo mestre por trás dos panos, e eu só estava tentando pensar em uma música sobre um anão morto. Depois daquela sessão, eu me senti leve. Acho que essa é a palavra que eu poderia usar. Sabe aquela sensação de quando você deita na sua cama depois de ter feito uma viagem longa? Era isso, era essa sensação. Uma sensação de algo familiar e novo ao mesmo tempo. E o mais doido é que no outro dia eu já tinha que planejar questão de campanha das mesas que eu tô mestrando. Aquilo ali foi uma viagem de um dia e no outro dia eu já tava na minha cadeira novamente, arquitetando as coisas por trás novamente. Mas lá no fundo, eu já tava ansioso pra próxima sessão, pra ver o que Mozart ia fazer na próxima sessão. Fora disso tudo, eu me pegava no banheiro, tomando banho e pensando músicas, pensando como que eu poderia criar a balada do Anão Morto. E essa experiência me ensinou algumas coisas. Em primeiro lugar, ela me ensinou a beleza de não se saber tudo. Como mestre, você acaba sendo onisciente, você sabe de tudo, você tá à frente de tudo, mas como jogador você tá ali no mais baixo nível. Você só tem o presente, você só consegue enxergar aquilo que tá na sua frente, e essa é uma ignorância maravilhosa de vez em quando. Porque ao invés de eu saber o futuro, eu sentia a expectativa, a esperança de ter um futuro ali. A segunda lição que eu aprendi é a liberdade da responsabilidade focada em uma coisa só. Como mestre, você arquiteta tudo, você controla todos os personagens, você é responsável sobre todos aqueles NPCs, monstros, cenário, cidades. Mas como jogador, você é responsável por você. Você olha só pro seu personagem, você foca só naquilo. Isso pode gerar tanta coisa legal. E a terceira coisa que eu trouxe como lição é reaprender o conceito daquela camaradagem no RPG, de você estar ali, você olhar para seus companheiros de equipe e você ver futuros camaradas mesmo indo explorar alguma coisa perigosa, um tentando proteger a vida do outro dentro do possível, mas é uma sensação bem legal. Mozart, que é o meu bardo e a sua moral duvidosa, foi o veículo que me levou por essa jornada tão divertida. Me levou por essa jornada de descoberta, redescoberta. Ele me mostrou que nem todo personagem precisa ser um herói épico para ser legal. Inclusive, muito pelo contrário, na maioria das vezes. Às vezes, os personagens mais memoráveis são aqueles que nascem do improviso, nascem ali na hora, sem muito planejamento, e às vezes abraçando o clichê. Aquele bardo, ele não só mudou o jogo, mas ele me lembrou a alegria de ser jogador. Ser mestre continua sendo uma das minhas grandes paixões e eu não pretendo sair desse posto, mesmo depois dessa experiência toda. Mas isso tudo me lembrou que é importante, às vezes, revisitar aquele lugar que a gente teve lá no início, sabe? Onde tudo começou, só pra ver como é que tá, mesmo que às vezes esteja tudo diferente. E essa foi a história de como que eu recuperei o meu amor por ser jogador em RPG. Como que eu pude recuperar aquela visão que eu tinha há mais de 10 anos atrás, depois de passar 10 anos somente na cadeira do mestre. Mas deixa aqui embaixo, qual personagem que você já criou e que te marcou? Teve alguma coisa assim na sua história? Você é o eterno mestre? E você tem vontade de voltar a jogar? Eu falei, vamos conversar aqui nos comentários, podem mandem seus relatos, eu vou estar respondendo, vamos criar uma conversa bacana. Além disso, manda esse vídeo para aquele seu amigo que possa se interessar pelo assunto, deixa seu like, que isso é muito importante para a gente aqui da dupla. Muito obrigado por me ouvir nessa conversa maluca. E Mozart, aonde quer que você esteja, muito obrigado pela música que ainda virá.